Mas pensando em termos de o que realmente leva o indivíduo a fantasiar coisas ao ponto de violentar outra pessoa, não pode ser só a roupa. Vamos falar de um caso real que aconteceu próximo de 2 décadas atrás nos Estados Unidos. Que finalizou, se não me falha a memória, em 92, fez parte de um filme, inclusive, baseado nos fatos, na história real daquela situação. Uma menina é violentada sexualmente, não tem apoio da família. O pai não acredita e a mãe também não, inclusive é violenta. Bate nela por ela estar contando ali a violência sexual sofrida, o abuso, a pedofilia, o estupro. Então essa situação da falta de proteção, do zelo, do cuidado na correção, na resignificação, no trabalhar a resiliência, cuidar, proteger e reensinar o que aconteceu é um problema, é um erro. Não é uma fatalidade, tem como resolver o problema e tal. Mas isso não foi feito. Essa moça sai de casa, continua com a ilusão e a fantasia de ser famosa em Hollywood, fazer filme, ser uma atriz famosa, mas ela precisa sobreviver. Para isso ela vai fazer favores sexuais em troca de dinheiro, subsistência, alimento e etc. Se torna uma prostituta. E aí ela vive muitos anos na prostituição, se envolve em um relacionamento homoafetivo com uma lésbica com muita resistência, mas para receber um afeto que ela nunca teve, alguém que teve interesse apenas de dar um abraço, de dar uma atenção. E aí ela comete o primeiro homicídio, porque ela estava numa situação de ser assassinada ou matar. E se torna um comportamento compulsivo, ela começa a matar para roubar o dinheiro do seu possível cliente. Então, construir com aquela parceira uma vida estável, de ter casa e etc., termina presa, condenada à morte, assassinada, se não me falha a memória, condenada à pena capital em 92. Então, toda uma história de desgraça com aquela mulher que se tornou uma prostituta e assassina, com todos que morreram, foram assassinados por ela, todos os envolvidos, os clientes religiosos, policiais e etc., poderia ter sido evitado se ela, aos 12 anos de idade, tivesse sido acolhida, protegida, trabalhada por uma equipe técnica e resignificada, trabalhar a resiliência, e ela vê que tinha um caminho novo para ser feito. Então não foi cuidado, não tivemos um olhar de atenção e tivemos um problema amplo na sociedade por uma única pessoa. Se não fizeram isso com uma moça, né, lá naquela cultura, aqui no Brasil, aonde o Brasil é um país machista, né, onde o pai muitas vezes fala com o filho que vai levá-lo, por exemplo, num prostíbulo para iniciá-lo sexualmente, para que ele realmente tenha a sua experiência, muito menos se fará, então, na mentalidade popular, né? Quer dizer, se não fizeram isso com a moça lá, num país machista, não vão fazer isso com os homens. Mas o governo precisa tomar uma atitude, porque nós não queremos aumentar essas estatísticas. Dados, né? Até eu queria pedir para vocês, para quem nos assiste, principalmente as mulheres e crianças também que nos assistem, a gente sabe que hoje o estupro não é só a conjunção carnal em si, não é só o ato sexual em si. Hoje o estupro pode ser um beijo à força, pode ser uma mão no local de intimidade sem ser concebida essa liberdade. Então isso tudo pode ser conotado como estupro. Como que nós, população, e principalmente mulheres, a doutora Alessandra que está aqui, e também a Luciana, e as crianças que nos assistem, podem se prevenir disso tudo? Quais os ambientes? Eu queria as dicas do Washington e também da Alessandra, os doutores, para falar sobre esse assunto. Pode falar, pastora Washington, primeiro. Bom, a gente poderíamos começar com o olhar, como ela mesmo disse, um olhar atento. O que seria esse olhar atento? Vamos tentar ler algumas bibliografias, algumas literaturas, ou mesmo nos aconselhar com quem trabalha com a temática. A internet favorece isso muito. O que seria um comportamento socialmente aceito? Qual seria o padrão de desenvolvimento? Então, tudo que fugir do normal, os pais podem ser esses moderadores. Como era na sua época? Como era o trabalho, o cuidado, a atenção? Então, peraí, isso aqui passa uma linha vermelha, porque isso pode culminar em tal assunto. Então, eu penso que começa com olhar em casa. Não tendo em casa, quais são os primeiros ciclos de convivência e desenvolvimento de quem está se preparando para uma vida sexual? Então, nós tivemos um bloco antes sobre os adolescentes. Esse seria o público final. Então, eu tenho que trabalhar desde a primeira infância até a adolescência, porque ali tem uma explosão hormonal e ele vai colocar em prática aquilo que ele aprendeu, ou desejou, ou ansiou. Então, um olhar de atenção do papai e da mamãe nesse desenvolvimento, com as perguntas, com os acessos na internet. Então, procura sempre estar ali olhando, analisando. Mas eu vou bisbilhotar a vida do meu filho? Não, você está protegendo, ensinando. Porque se você tem um bom trabalho de base, isso vai refletir num bom comportamento. Promover encontro social ali de crianças e adolescentes, meninos e meninas. Aqui nós estamos, moças e rapazes juntos, e a gente se respeita, se
se ama. Por que nos respeitamos? O que nós aprendemos durante o nosso desenvolvimento que nos faz respeitar um ao outro? Promova isso em família, entre a parentela, a família estendida, na escola, na igreja, no convívio social, onde eu aprendo a respeitar, valorizar. Eu não vejo o outro como um objeto de obter prazer. Porque se eu vejo o outro como objeto, seguindo um modelo que eu apenas aprendi na internet que é objeto, eu vou reproduzir aquilo. Só que na maturidade sexual, na vida de jovem, isso acaba sendo cada vez mais forte e o controle fica mais difícil. Então eu penso, olhar atento do papai e da mamãe. Observe também outras crianças. Às vezes o papai e a mamãe não vai conseguir identificar um problema porque ele se acostumou com aquele problema. Então ele não entende que aquilo é um problema. Observe outras crianças também. Seu filho saiu da linha de padrão, está tendo um comportamento violento, agressivo, brincadeiras sexualizadas, desenhos com temas sexuais, uma fala sexualizada, vai tomar aquilo, vai beber aquilo, enfim, esteja atento, procure ajuda nos primeiros sinais, não deixa a situação piorar, não. Sim. Eu já acredito que a gente tem que evitar também, né, locais perigosos. A Polícia Militar, ela sempre avisa que mulheres, elas devem evitar estacionamentos de shopping, por exemplo, na hora que você vai procurar, sempre pedir o vigia para te levar ou estar estacionada em lugares onde você vai se sentir protegida. Isso é uma dica da Polícia Militar mesmo. Saídas de supermercado, o horário da manhã é um horário muito propício a estupros, né? Essas idas entre a tardinha, 6, 7 horas, onde que está essa penumbra, ela também é mais perigosa. E para crianças também. Às vezes, como o pastor Washington mesmo diz, até ir à padaria hoje é perigoso. Sim. Então, nós precisamos tomar esse tipo de cuidado, né? Evita ligar o carro, fechar a bolsa, não, fecha o carro e liga o carro e já sai andando, já vai colocando seu cinto. Isso é uma coisa também que a polícia sempre fala. Porque para a mulher, por ela ser mais fraca, muitas vezes ela tá mais vulnerável. Ela fica vulnerável a esses locais. Agora, a dica que eu dou é para os exemplos. A criança, ela vai sempre olhar para o pai e para a mãe. Não adianta você falar com ela que ela não pode ter aquele comportamento se o pai e a mãe a trata violento. Por exemplo, se os pais não têm um carinho, um amor, o conjunto ali dos pais, eles não transferem para a criança esse ambiente de segurança. A mãe, ela passa a feminilidade, mas o pai transmite a segurança. Com certeza. Se a menina é abraçada pelo pai, ela não vai permitir que um outro homem chegue e a abrace de forma diferente, porque ela reconhece a linguagem de amor do pai. E ela vai ter aquilo suprido dentro dela, né? Aquele carinho. E quando a menina é amada pela mãe, ela reconhece que a mãe é a figura de feminilidade que ela precisa ter. Sim. Então, A referência. Então a menina ela precisa ser acariciada pelo pai para que ela não procure um outro na rua que faça isso e reconheça a linguagem que não é de amor e sim a linguagem erótica. Então quem faz isso é o pai. E outra coisa também que eu acho que é importante, a gente que tem filho, a gente sempre preocupa com isso, a questão da vestimenta é muito importante, Isso, né? isso. Na roupa da criança. Às O vezes a mãe salto põe uma roupa na criança que não deveria colocar. tá Só Jesus na causa. Já está estimulando E até aqui. a própria adolescente também. E essa coisa, por exemplo, você ter uma menina nova, ficar sentando no colo, né, passa no colo dos tios, dos primos. Eu, particularmente, tenho uma certa ojeriza a isso, porque eu acho que menina e menino, mas mais as meninas, né? Não tem que ficar sentando no colo de todo mundo. Às vezes eu sou considerado até meio radical por causa dessas coisas. E outra coisa, não force a criança a dar beijo nas pessoas. É uma coisa que eu percebo muito. Às vezes a pedofilia, né, nos casos de pedófilos que são parentes próximos, às vezes a criança fala assim, eu não quero beijar o fulano. A mãe insiste, mas é seu tio, é seu avô, você não sabe o que está acontecendo. Se a criança resiste... Pode ter um motivo, né? Pode ou não. Às vezes ela não quer. Deixe a criança ela ter a liberdade de escolher se ela quer ou não dar aquele beijo. E até, Pedro, depois questionar o porquê disso tudo é um assunto para a gente abranger muito. Professor Rocha, eu só queria que você falasse um minuto, porque a gente sabe também que existe o lado do estuprador. E aquele possível estuprador, aquele rapaz que está nos assistindo e que sente o desejo de cometer um ato desse, um ato ilícito, que briga contra a sua própria vontade, nunca cometeu esse ato e que quer se salvar, quer ter condição. O que você diria para essa pessoa que nos assiste ou até que fez e está desesperado porque quer largar isso? Bom, primeiro que tem saída. Deus é a primeira saída e você se grudar aí no Criador, Ele conhece a sua essência, como você foi formado, Ele te fez. Ele, além de te convencer de pecado, justiça e juízo, tem uma palavra de salvação, de vida eterna, de resiliência. Mas além da questão de fé, nós podemos te ajudar. Eu consigo trabalhar com você, trabalhando os gatilhos, os disparadores, uma equipe
equipe multidisciplinar com psiquiatras, psicólogos. Então, você pode nos procurar, manda um e-mail, contato@salvesuafamilia.com.br. Nosso site está aí, salvesuafamilia.com.br. Também salvesuafamilia@hotmail.com. Você pode mandar um e-mail, criar uma nova conta sem se identificar. E nós vamos trabalhar com você sobre como se livrar, redirecionar o seu pensamento, alimentar a sua memória de coisas novas, coisas boas, e essas coisas novas e boas contra aquilo que é um comportamento compulsivo, pervertido, que pode te levar a um crime. Então, se você coloca uma nova história, constrói uma nova história de possibilidades diferentes de amor, de respeito, e essa história fica viva na sua memória, você vai conseguir vencer isso aí. Então, nos procure, envie o seu e-mail, conte a sua história, nós estamos ali dispostos a te ajudar.